Eu louvo a Deus pela existência da Igreja Batista da Esplanada e pelo privilégio de pastoreá-la durante 46 anos. A nossa igreja foi organizada no dia 17 de abril de 1954, com o nome de Igreja Batista Central, com 31 membros e sede na Rua São Paulo. No dia 15 de setembro de 1956, foi efetuada a compra do terreno onde se encontra o templo atual, no loteamento então denominado Vila Eusébio Cabral, e logo depois foi construído o templo, inaugurado em 17 de abril de 1957, como uma das primeiras construções do bairro. De lá para cá, Deus tem abençoado a trajetória desta agência do seu reino. São 69 anos de atividades na proclamação do Evangelho. A esta altura, seria o caso de perguntar: qual o propósito da Igreja Batista da Esplanada? Ou por que esta igreja existe? A declaração de missão da nossa igreja está baseada no texto que é conhecido como o Grande Mandamento, registrado em Mateus 22, 37 a 39. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com base nesta declaração, nossa igreja elaborou a sua declaração de missão, que é a seguinte: a Igreja Batista da Esplanada existe para amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas, é isso que dá sentido à existência da nossa igreja. É para isso que ela existe. E esse é o compromisso que nos move. Para viabilizar o cumprimento de sua missão, estabelecemos então 5 propósitos que configuram a nossa caminhada: adoração, comunhão, ensino, evangelização e serviço. Através da adoração, a igreja coloca o foco em Deus. A adoração consiste em reconhecer a grandeza de Deus e se colocar diante dele em obediência e submissão, com o propósito de dar prazer a ele. Na prática da adoração, nós admitimos nossas limitações e nos colocamos diante de Deus com confiança, admitindo que Ele tome o controle de nossas vidas, levando em conta as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11:36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Através da comunhão, a igreja coloca o foco na comunidade. A nossa adoração é pessoal, mas tem também um componente comunitário. Ainda no Jardim do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, experimentar o companheirismo. Ninguém consegue ser feliz sozinho, no isolamento. Por isso, a igreja vive como uma família, experimentando as diferentes possibilidades da comunhão, conforme está escrito em Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Através do ensino, a igreja coloca o foco na Bíblia como palavra de Deus. É através do ensino da Bíblia que acontece a formação do caráter, pois o padrão de vida estabelecido por Deus em sua palavra aperfeiçoa o ser humano
no sentido em que ele se torne cada vez mais parecido com Jesus. Conforme o próprio Jesus disse em João 8:31, o verdadeiro discípulo tem compromisso com a sua palavra. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Através da evangelização, a igreja coloca o foco na mensagem do Evangelho. Deus tem uma mensagem para o mundo e a igreja tem a missão de compartilhar esta mensagem. Precisamos contar aos outros como ter uma vida feliz e abençoada aqui no mundo e também como alcançar a vida eterna. Jesus fez questão de enfatizar nossa missão de evangelizar em suas últimas palavras antes de voltar para o céu, depois da sua ressurreição. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através do serviço, a igreja coloca o foco no compromisso de servir a Deus e ao próximo. A ideia aqui é a de que o homem não foi colocado na terra apenas para usufruir as bênçãos e tirar o máximo proveito da vida. Fomos criados para ser bênção, servindo a Deus e ao próximo, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Fica claro, então, que como igreja existimos para amar a Deus e amar as pessoas, e que esta missão é viabilizada através destes 5 propósitos que aqui foram mencionados. Venha se juntar a nós nesta fascinante jornada. Venha adorar a Deus em nossos cultos. Venha experimentar a comunhão dos nossos pequenos grupos. Seja aluno de nossa escola bíblica dominical e participe do nosso projeto de ganhar o mundo para Cristo.